Momento da Cidadania. Boa noite, meus caros telespectadores, internautas e do site A Voz de Santa Quitéria. É com muita alegria que daremos início ao Momento da Cidadania. Desde já sou muito grato pelos convidados, o empresário Marcelo Magalhães e o professor Antônio Arilson aqui presente. Desde já sou muito grato, mais uma vez, pela participação de todos. Iremos abordar, como foi dito na entrevista do início da semana passada, que nós iremos abordar questões sociais, políticas sociais da cidade de Santa Quitéria, do estado do Ceará e também do nosso país, do Brasil. Então, para começar, uma boa noite a todos aqui que estão presentes. Gostaria de fazer a pergunta para ambos, tá? Professor Arilson, sobre a questão do 7 de setembro, né, que foi comemorado aqui em Santa Quitéria, o 4 de setembro, o que poderia simbolizar isso? Um desrespeito? Como é? Nós poderíamos... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Luiz, boa noite aos telespectadores, internautas. Boa noite a todos. Marcelo, prazer compor a mesa aqui com você, com o Luiz. Meu caro Luiz, eu tenho uma perspectiva diferente com relação a essa questão de datas comemorativas, principalmente com relação ao 7 de setembro, e achar que essas paradas, essas comemorações de datas alusivas a um feriado pátrio ou a comemoração da independência do Brasil em si, né? Até porque eu acredito que o Brasil nunca se tornou independente de fato. Nós apenas tivemos uma emancipação ou uma pseudo-emancipação política, mas a nossa independência continua ainda e muito de outros países, de outros povos, e essa é uma questão interessante a ser relatada. Com relação a essa comemoração da data cívica, por exemplo, eu que me considero não um patriota, porque eu não gosto nem do nome pátria, né? Se fosse para mim, seria muito mais prático usar o termo mátria, para mim é mais significativo do que pátria, tá? Porque pátria lema pai, não deixa de ser um termo até machista, e eu que me considero um machista em desconstrução, tá? Então para mim já é um termo machista. Mas sim, com relação à data especificamente, como ela é comemorada dia 7 de setembro, partindo desse pressuposto, eu acho que seria até uma afronta aos costumes e como você diz, o momento cívico e a civilidade do país, né? Porque sempre se foi comemorado no dia 7 de setembro. Uma data que, embora eu discorde, mas para os brasileiros é uma data significativa. E é significativa para todos, inclusive os que moram em Santa Quitéria. E a partir do momento em que você tem essa data trocada, comemorada, eu não sei até hoje por que motivo ela foi trocada, qual o motivo que as escolas tiveram que desfilar em outro horário, se comemorar em outro dia, isso para a gente é um tanto frustrante, inclusive, né? Porque a gente espera que esses momentos cívicos sejam comemorados por todo o país sempre na mesma data. Quando uma escola ou quando um município comemora em uma data específica, fica algo estranho, soa diferente. Muito bem. Meu caro empresário Marcelo, uma alegria recebê-lo aqui conosco. O que você viu por essa mudança, tanto na parte econômica também, né? Você que é na parte do comércio, né? O que você tem a dizer sobre esse 7 para o 4 de setembro? Boa noite, professor Luiz, boa noite, professor Arilson. O Tiaguinho, que está aqui fazendo a cobertura, e para a gente sempre uma satisfação podermos estar debatendo, politizando aqui essas situações. Eu acredito que mesmo existindo diferenças, né, políticas, diferenças de pensamentos, eu acho que a gente tem que estar sempre conversando, debatendo e indo até o máximo de discussões para que a gente possa chegar a um denominador comum, né? Então a questão do feriado em si, a gente notou por parte do comércio assim uma insatisfação muito grande, né? Porque, como bem o professor Arilson relatou aqui, é uma data que tem que ser comemorada no seu dia, por ser um feriado nacional, por ser um feriado importantíssimo para o país, que é a sua independência, apesar do professor Arilson achar também que o país não é uma independência. Seria uma total, colônia, né? Seria uma colônia ainda, né? Mas isso aí são questionamentos de cada um, mas de qualquer forma, por ser essa data, e a gente tinha aquela história desse desfile cívico, né? Aquele feriado principal que você
acordava cedinho para ir fazer aquele desfile e tal. Então, assim, no começo teve assim, um pouco de confusão, porque assim, a gente, além de ter o feriado na segunda-feira, a sexta-feira, de uma certa forma, prejudicou ao comércio, prejudicou ali aos transeuntes, por ser um início de mês, um momento de muito movimento do comércio, de uma certa forma, tira um pouco o foco, né, dos clientes, das pessoas que estão ali a consumir, a tentar fazer uma compra, enfim. Então, assim, de uma certa forma, a gente, por esse lado comercial e lado empresarial, a gente achou que, de uma certa forma, foi muito negativo, né, para o comércio de Santa Quitéria, esse feriado ser comemorado, né, na sexta-feira. Muito bem. Nós temos também a questão aqui que parte de um pressuposto, isso é a questão da ética, né? Como a ética, como também acontece na ética, na política, né? Então isso tudo vai gerando um certo desconforto, né? Aparenta-se que ninguém vai mais obedecer nem nada, nenhuma regra, né? Nós vemos aí agora, a Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite, na quarta-feira, né? No dia, o texto básico da Lei 5.735, que trata da mini-reforma política. O texto aprovado de relatório do deputado Rodrigo Maia, né, que é do DEM, do Rio de Janeiro, restabelece a doação de empresa a partidos que havia sido proibido pelos senadores. Os deputados ainda votam em destaque que podem alterar o teor da proposta. É meio conturbador a questão da doação de empresa para políticos. Professor Arilson, o seu ponto de vista a respeito dessa temática. Luiz, eu sou favorável a um projeto de reforma política intitulado Reforma Política Democrática. Esse projeto de reforma política, ele contempla, entre outros pontos, o fim de financiamentos eleitorais por empresas, tá? Para vislumbrar que nós temos que, cada vez mais, as eleições no Brasil estão caras demais. Se você for analisar, partindo aqui para a nossa realidade local, tem vereadores gastando quantia assombrosas para se elegerem. E isso prejudica até a democracia, porque se nem todas as pessoas têm direito ou dinheiro para gastar numa campanha, isso não está sendo democrático, tá? Então eu estava saindo do foco lá de Péricles, da Grécia Antiga, do termo demos e crasso, governo do povo, mais ou menos, isso saía desse contexto? Com certeza sai desse contexto. Eu vou dar um dado aqui para ti que é bem interessante. No pleito de 2010, por exemplo, a eleição de um deputado federal custou algo em torno de 1,1 milhão de reais. Um senador custou 4,5 milhões. Um governador, 23,1 milhões. E o presidente da República, 31 milhões. Tá? Mesmo assim, gente, não obstante esse gasto todo, né? Estratosférico. É estratosférico. Nós temos hoje, por exemplo, pasmem, com essa lei, vai limitar os gastos a 20 milhões, tá? Para uma campanha eleitoral. E é um absurdo que a gente foi ver. Por isso, nós que somos partidários dessa reforma política democrática, a gente gostaria que as doações elas não fossem feitas por empresas ou por CNPJ. Nós queríamos que essas doações fossem feitas por CPFs, limitando-se a uma quantia de R$700 por CPF, e aí o próprio TSE se incumbiria de certificar quanto cada campanha poderia gastar, tá? Porque assim o jogo vai ficar mais igual. Da maneira como está, nós não temos uma forma de ter isonomia entre os candidatos. Tá? Uma outra questão que a gente trabalha é justamente essa personificação da política. Porque hoje você não vota num partido político, você vota num candidato. Tá? E o que a gente propõe com essa reforma democrática? A gente propõe uma reforma, na reforma política, que pudesse haver, no caso, uma votação em 2 turnos. No primeiro turno você votaria num partido e esse partido teria uma lista de candidatos e após, no segundo turno, você votaria nessa lista de candidatos. Isso que é uma da proposta que a gente está trazendo para a reforma política. Entretanto, ao arredio de todas as expectativas do Brasil, o Congresso Nacional aprova uma lei que chega a ser pior do que o que já está. Quando ele legitima esses gastos absurdos, estratosféricos, numa campanha eleitoral. Tá? Então é isso que a gente tem. Outra coisa que eu acho absurdo nessa campanha é o fato de que eles cerceiam o direito dos pequenos partidos. Porque agora, para poder ter
direito a um espaço de televisão, por exemplo, para um debate público, é necessário que o partido tenha 9 deputados. Né? 9 deputados. Isso tira dos pequenos partidos a oportunidade de expor as ideias ao eleitor. Muito embora os eleitores sejam mais bombardeados na grande mídia com os candidatos da situação, os candidatos das grandes empresas, os candidatos do agronegócio, existem outros candidatos que querem expor as suas campanhas, as suas teorias, ideologias, né? As suas ideias. E quando você tira isso, essa cláusula de barreira, ela vai acabar tirando esses pequenos partidos a oportunidade de mostrar novas ideias, que as pessoas precisam conhecer. O debate político ele tem que ser amplo, ele tem que mostrar diversas alternativas. Você não pode se limitar apenas a um ou outro candidato. Nós temos que ver quais são todas as ideias para que eu possa escolher melhor. Como é que eu posso escolher o candidato se eu não posso ouvir o meu candidato? Tá? Então, nesse contexto, a reforma política consegue ser pior do que já está. É como você tem aqui em Santa Quitéria. Geralmente nós temos nas cidades do interior apenas 2 candidatos que são majoritários. Né? E esses candidatos vão falar mais do que outros candidatos. Então estávamos provavelmente voltando à questão do coronelismo. Possível. Essa questão aqui ela é bem relevante quando ela tolhe o direito de você expor as suas ideologias, as suas ideias. Os eleitores têm o direito de saber qual é a ideia de todos os candidatos, não só dos 2 principais candidatos ou daqueles de partidos que têm grande participação no Congresso Nacional. Eu cito um exemplo, por exemplo, do deputado Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, que ele é deputado estadual pelo PSOL, que hoje ele está em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. Mas como o PSOL só tem 4 deputados, ele não vai poder participar de um debate político na televisão, por conta desse número menor de deputados, embora ele esteja em primeiro lugar nas pesquisas do Rio de Janeiro. E isso é um ato que eu acho extremamente falho para a democracia em si. A democracia ela tem que ser representativa, mas quando a gente tolhe as pessoas e as ideias, a gente não está dando representatividade à democracia. Muito bem. Meu caro empresário Marcelo, o que você tem a dizer dessa questão, até que eles vão proibir o carro de som também, tem esses complementos todos? Vou me apontar aqui mais a questão da situação aí no caso dos financiamentos de campanha, certo? Eu acho que a coisa, ela é uma das mais profundas da própria educação política, né? Eu acho que o próprio povo, né, a massa, né, de uma certa forma a população de um modo geral, coloca essa educação no político, né? Que o político, a partir do momento que a pessoa se candidata, a pessoa pergunta logo, né? Você tem dinheiro para gastar na campanha, né? Bota então, em mau costume. Bota já em mau costume, né? Eu acho que a educação, né? As pessoas não estão politizadas, não tem aquele senso do prejuízo que é você vender seu voto, negociar seu voto, fazer uma situação dessa e saber de que aquele dinheiro vai ter que ser revertido, vai ter que retornar. Então, campanhas caras, campanhas muito no sentido de traz um prejuízo no futuro. Então, o primeiro passo hoje é a educação das pessoas, dos jovens, ou de um modo geral, no sentido de que ele tem que votar naquela pessoa, no partido, como o Leonardo falou que hoje as pessoas estão votando mais naquela pessoa, não pelo partido, pela ideologia, mas pelo partido, pelo que a pessoa é, né? Sabendo que ele tem que votar pela capacidade e pelas condições que ele coloca no sentido de trazer algo, caso venha a se eleger, venha a ser um administrador daquele município. A questão da redução do horário, da proibição do carro de som, da proibição dos cabos eleitorais, o Arilson toca nesse assunto, da questão de diminuindo a oportunidade das pessoas que são menos conhecidas estar divulgando mais seu trabalho, né? Então, de uma certa forma, a reforma está vindo na mão contrária, né? E algumas coisas estão sendo contrárias àquela ideologia de que nós precisamos de tempo para divulgar, precisamos de tempo para mostrar para que você veio, e a questão da regulamentação ou não, se empresa ou não vai financiar, tem que haver de uma certa forma um controle, né? Porque se você proíbe por um lado, acontece as coisas por trás dos panos, de uma certa forma as pessoas fazem por onde aquele dinheiro chegar sem ser por forma oficial. E se você oficializar, se você determinar o valor X, se você fazer por onde a coisa fica oficializada e fica sendo acompanhada, investigada, eu acho que evita da pessoa estar procurando outros meios de fazer essa doação.
Mas isso aí é um assunto muito complexo, um debate muito exaustivo, que é como conversando com o deputado federal Arnaldo Bezerra, que esteve com a gente aqui essa semana passada, é como ele diz, a reforma política está sendo votada a toque de caixa, né? E está saindo pior do que a encomenda, né? Porque está tudo sendo muito rápido, muito, né, em tempo recorde, e nessa fase que está sendo em tempo recorde, não está se debatendo exaustivamente todos os pontos que estão sendo feitos. Bota ali um pacote, volta, e quando menos espera tem uma café de banana no meio daquele pacote, e vem outras coisas que não é interessante, aí o Senado nega, novamente volta, e sim, então está uma barbúdia, como a gente diz assim, né? Uma barbúdia, né? Seria você tampa um buraco e aparece 18. E aparece 18. No caso aí, como você relata que várias coisas vieram junto, aí o outro já não concorda, e a gente, contato que a gente tem com a gente, sabe da pressão que está hoje no Congresso, no Senado, juntando com essa crise econômica que o país está vivendo, esse carro que está aí desfigurado aí, sem freio, descendo a ladeira, né? A presidenta sem controle mais, não existe mais você não nota no país um controle político, um controle de administrativo, e meu amigo aí, só Deus na causa, né? Para daqui para o final do mês saber o que é que vai acontecer nessa questão da reforma política, e nós aqui, sempre cidadãos comuns, acompanhando, preocupados com essa situação, mas ao mesmo tempo acreditando que a gente possa realmente chegar numa situação que o país volte a melhorar, volte a crescer, que as coisas voltem a acontecer. Marcelo, é uma questão que eu acho relevante citar com relação ao financiamento privado de campanha, é o fato de que a empresa ela não doa, a empresa investe. E há um estudo realizado por alguns órgãos sérios que dizem o seguinte, que para cada real investido numa campanha, ou melhor, doado numa campanha, a empresa recebe de volta em contratos R$8. É por isso que você tem hoje quase todos os deputados, todos os partidos com deputados eleitos com financiamento privado de campanha. E você vê o que aconteceu. Na Operação Lava Jato, por exemplo, todos os partidos são envolvidos, à exceção do PSOL. Foi o único partido que não teve deputados envolvidos nesse esquema de corrupção. E a corrupção vem de onde? Das empreiteiras. As mesmas empreiteiras que financiaram os deputados e os senadores. É por isso que não é vantajoso para essas empresas que se finde o financiamento privado de campanha, porque elas se locupletam com essa prática. Então, a partir do momento que elas financiam o deputado, eles não mais são deputados do povo, eles são deputados da empresa. E essa que é a grande questão. Nós devemos ter deputados que representem os interesses do povo, não os deputados que representem os interesses de alguma corporação. É tanto que nós temos no Congresso Nacional uma bancada intitulada Bancada da Bala, temos uma bancada intitulada Bancada da Bíblia, temos uma bancada intitulada Bancada do Agronegócio, a gente chama a bancada BBB, né? Então, nós temos que entender que os deputados estão lá para defender os interesses do povo e não das empresas que o colocam lá. A partir do momento em que uma empresa está financiando um deputado ou um senador, esse deputado, esse senador vai representar essa empresa, não aquele que votou nele, mas sim quem financiou a sua campanha. Muito bem. Então seria exatamente aquele contexto que nós até poderíamos abordar, é o Maquiavel voltando-se contra si próprio, né? Ou seja, o golpe do Maquiavel está voltando contra si próprio quando se fala em Lava Jato, né? Ou seja, Maquiavel quis dar o bote e virou-se contra ele próprio, né? Muito bem. O nosso cara empresário Marcelo aqui falou uma coisa muito importante, professor Arilson, a questão da educação, educar o povo, né? Falar em educação, o nosso ranking educacional, saiu agora em maio, né? Está em 70º lugar numa pesquisa de 73 países. Então é uma coisa que nós precisamos fazer arduamente, é educar o povo para que se tenha boa política. Meu caro empresário Marcelo. É parte desse pressuposto, né, de que a educação, acho que ela é tudo para um cidadão, né? Acho que a gente tem que defender ao máximo a socialização das pessoas, o debate, esse momento que está acontecendo aqui interessantíssimo, né? Então, parabenizo aí pela ideia, e a gente deve expandir esse tipo de debate, de conversa, né? Então acho que é fundamental, a educação é fundamental, e quando eu falo que eu falei aqui na questão de que a gente quer culpar as empresas, quer culpar a pessoa que financia, mas ao mesmo tempo o político ele é colocado dentro de uma situação como essa, e são poucos os que realmente se sobressaem e não se colocando dentro de uma situação de refém e de defensor de uma empresa. Enfim, eu acho que
a gente também deve acreditar mais um pouco. Existem empresários corruptos, existe, mas também existe muito empresário que pensa no bem, que pensa no crescimento, que pensa no desenvolvimento, e como também em todas as profissões nós temos pessoas que tendem a fazer o mal, a fazer a coisa errada. Então a gente também não pode colocar tudo dentro do saco, balançar e dizer que é tudo da mesma... Não poderíamos generalizar, né? Da mesma forma como às vezes você pensa, você quer entrar na política só tem corrupto, só tem uma cachorrada e tal. Então, se a gente que pensa diferente não querer entrar para tomar de conta, é por isso que hoje a política está como está. Então, não é que os políticos sejam corruptos, as pessoas estão elegendo pessoas corruptas para fazer parte da política. Né? A ideia é essa aí, né? Porque como o professor Arius fala de que vem uma empresa, financia um cara, às vezes não tem nada a ver com a história, coloca lá, faz a política dentro do dinheiro, dentro daquela questão, porque também o povo, de uma certa forma, vai, né, nessa onda de vender o voto, de negociar o voto, de negociar uma situação, e tem um prejuízo de 4 anos, né, de maus governos, de situação complicada, enfim, tudo vem da questão da educação, como também vem da questão das pessoas que estão sendo eleitas para ocupar esse cargo. Então a gente fica nessa situação que nós estamos hoje, né, bem fruto, né, dessa má educação, dessa mal escolha e, de uma certa forma, fazendo com que nós ficamos aí à mercê de gestores que não têm compromisso com sua cidade, compromisso com sua região, fazendo a gente passar por essas dificuldades. Sobre a questão da educação, professor Arius, é preciso educar o povo ou os políticos? Ou como é esse jogo aí tão mirabolante, parece uma coisa teatral, né? Luiz, eu vou ser bem sincero, quando você fala em educação, educar o povo ou os políticos, eu educaria o povo, e educando o povo você está educando os políticos, porque de onde saem os políticos é do povo. O Marcelo falou uma coisa bem interessante aqui, é que os políticos não são corruptos por si, nós elegemos políticos corruptos. Então, assim, as pessoas já são corruptas quando são eleitas, elas apenas vão exercer aquilo que elas são de fato. E eu fico muito feliz quando ouço o Marcelo dizer que a política, nós que nos consideramos pessoas de bem, e que, até o contrário do que a máxima que as pessoas pregam, que todo político é ladrão, nós é que somos pessoas de bem, nós devemos estar na política. As pessoas dizem que duas coisas não se discutem, que é religião e política. Eu costumo dizer que nós devemos discutir sim, principalmente política, porque a política ela influi na vida de cada um. Veja bem um exemplo claro disso. É como dizia Aristóteles, o homem é um animal político? Com certeza. Né? E você observa bem que o comentário que eu vou fazer. No ano passado, o prefeito de Santa Quitéria fechou 37 escolas rurais. Santa Quitéria foi o município que mais fechou escolas rurais no Brasil no ano passado, tá? Liderando o ranking. Ou seja, se trata a educação como algo que é para dar lucro, quando na realidade nós sabemos que a educação, investir em educação não é jogar dinheiro fora. Todo real, todo dinheiro que é investido em educação vai trazer uma recompensa no futuro. Mas infelizmente o nosso gestor achou que algumas escolas não eram lucrativas, estavam dando prejuízos. E sob o argumento da nucleação, acabou fechando essas escolas, mas não deu uma contrapartida necessária, que seria um transporte público de qualidade. Aliás, ainda hoje, nós nos ressentimos de um transporte público de qualidade em Santa Quitéria. Os nossos alunos continuam a ser transportados em Paus de Arara de maneira perigosa, inclusive já havendo acidentes com esse tipo de transporte. Então, nós devemos ter muito mais seriedade no trato da educação no nosso município. Tá? A educação ela tem que ser levada como prioridade. Não a prioridade dada, por exemplo, pelo nosso governo, que mantém o slogan dizendo Brasil, Pátria Educadora, na realidade corta bilhões da educação. Muito bem. Para finalizar, eu gostaria de exatamente proferir o que tem na nossa bandeira: ordem e progresso. Né? É uma coisa que está faltando, então o que devemos fazer para melhorar a questão da ordem e progresso? Eu acredito muito, professor e o Arius, de que essa mudança ela tem que começar de baixo para cima. Eu acho que nós aqui da pequena Santa Quitéria, do seu pequeno distrito, da sua pequena localidade, tem que começar a mudar essa questão, né? Valorizar o seu voto, valorizar suas opiniões, valorizar o seu espaço,
cuidar da sua segurança, cuidar do seu ambiente de moradia. Muitas das vezes a gente se envolvia naqueles movimentos a favor da segurança pública, a favor de melhorias na questão do esporte, na questão de uma certa forma da boa convivência aqui no município, e as pessoas achavam que a gente não, com aquele movimento, não obteria êxito. Você é um pingo d'água no oceano, de uma certa forma, mas eu acredito que muitas das vezes a gente tem que começar a mudança daqui, de baixo para cima, porque as pessoas dizem, mas a violência é isso mesmo, está em todo canto, aqui não poderia ser diferente. Mas se todos nós, né, pensássemos que cada um cuidasse do seu espaço, fizesse aquela força, aquela diferença, eu acho que o mundo e o país estaria numa situação bem melhor do que está, né? Isso eu digo na educação, isso eu digo na saúde, isso eu falo para o esporte, isso eu falo para todos os setores, de que nós, preocupados como moradores, como munícipes, né, como pessoas que residem em Santa Quitéria, que vivem e respiram Santa Quitéria 24 horas, que temos que nos preocupar, que temos que nos irmanar nesse sentido. E eu acredito que essa ordem, esse progresso, ele tem que ir de baixo para cima, porque lá de cima para baixo vai ser difícil chegar na situação que nós estamos aí. E essa é um momento também que você está criando, que você está fazendo aqui de discussões, com o professor Arilson, com a gente aqui conversando. Eu acho que vai vir outros convidados, outras pessoas que vão debater esses assuntos. Eu acho que é a partir de situações como essa, de orientações como essa, que nós vamos começar a dar a nossa pequena contribuição no sentido de que Santa Quitéria possa ter áreas diferentes. Então a gente luta por isso, a gente batalha por isso, o Arilson também na sua ideologia, na sua forma de pensar, que nós respeitamos e que ele também deve respeitar os pensamentos contrários, e é nessa diferença de pensamentos que nós poderemos chegar a um denominador comum e a uma situação de boa convivência, seja ela no que for. Eu acho que só não podemos generalizar no sentido de que todo empresário é corrupto, é ladrão, quer explorar, quer sugar. Não, acho que toda a área, seja ela, todas as pessoas, em todos os setores, nós temos pessoas que realmente tendem para esse tipo de trabalho, mas também temos pessoas que estão ali batalhando, lutando, dia a dia, tentando conseguir cumprir com seus compromissos, enfrentando dificuldades em todos os aspectos, mas estamos ali, né, fortes, trabalhando, lutando para que realmente a gente possa trazer algo melhor, né? Às vezes a gente, como empresário, poderia muito bem sair do nosso comércio, se trancar em nossa casa e o mundo lá fora que se exploda, né? Mas muitas das vezes tem pessoas também comprometidas com o social, com o desenvolvimento, com melhoria dentro do seu município, porque ali você está investindo, você está criando sua família, você está se desenvolvendo, e claro que você quer sempre que aquele ambiente seja um ambiente cordial, um ambiente de tranquilidade, um ambiente de segurança. Então, assim, a discussão é ampla, é complexa, mas eu acho que a gente tem como chegar em dias melhores aqui em Santa Quitéria a partir de momentos como esse. Muito bem. Meu caro professor Arilson, a última pergunta, é que o básico que uma sociedade tem, o básico que você notório em qualquer... A Constituição reza isso, né? É exatamente saúde, segurança e educação. É claro e evidente. Nós temos aqui a questão municipal, estadual, até mesmo do país. Eles propõem isso, eles estão preocupados com isso? Uma das coisas uma das principais críticas que eu faço ao PT e ao governo Lula e Dilma é que esses governos se preocuparam em criar uma inclusão pelo consumo, não uma inclusão social. O que significa dizer isso? Significa dizer que hoje as pessoas têm, talvez, em sua casa, alguns objetos de seu desejo, carro, moto, mas infelizmente elas não tiveram acesso àquilo que é básico, que é educação, que é saúde, que é você ter o saneamento. E esse foi o grande problema do governo do PT. Ao incluir as pessoas pelo consumo, ele trouxe as pessoas para um outro nível de sociedade, uma mudança no pensamento das pessoas. Então, quando nós pararmos para pensar que é melhor nós trabalharmos na área social, primeiro a gente tem que garantir aquilo que é básico para a população, e aí você falou bem, educação, saúde, tá? Então, nessa perspectiva é que nós vamos mudar o país. Nós não vamos mudar o país quando a gente vê, por exemplo, hoje que as pessoas preferem muito mais ter um carro em casa do que ter, por exemplo, uma casa com banheiro, uma casa com
era uma infraestrutura de esgoto necessária. Então, essa estruturação do país pelo consumo é que gerou uma sociedade hoje que está gritando, por exemplo, por transformações que mantenham esse mesmo consumo que ela chegou a ter nesse nível de sociedade. Muito bem. Todos, uma boa noite. Gostaria de agradecer a todos. Meu caro empresário Marcelo, muito obrigado pela presença aqui. Sou muito grato desde já pelo convite aceito. Meu caro professor Arilson, sou muito grato também pela presença e pelo convite aceito, a qual vos convidei a todos. Então, o Momento da Cidadania fica por aqui e até o próximo sábado.